A graça e paz de Cristo Jesus. Privilégio singular estar aqui com os irmãos e uma alegria e responsabilidade muito grande. Boas Novas tem um peso histórico maravilhoso, tem feito um trabalho maravilhoso e tem o meu pastor aqui. Pastor Wagner, mesmo à distância, com pouco tempo, é o meu pastor, o pastor que eu copio, que eu amo, que eu quero ser ele quando crescer. Só que eu ando crescendo para os lados nessa fase da vida. Preciso tentar crescer um pouquinho mais em estatura. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que eu preguei lá na PIB de Cubatão na última semana e falou bastante ao meu coração. Nunca tinha pregado nesse texto. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Josué 14, por favor. Josué 14, o querido Josué, o homem que substituiu Moisés na liderança. O Senhor falou com ele, usou a vida dele de forma tremenda. E eu gostaria de convidar você a aprender um pouquinho com esse texto tão especial. Josué 14, a partir do verso 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Repartir por sorte de sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Portanto, as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança, além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para que seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim também fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpétua, por perseverar em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos de idade. Estou forte ainda, hoje como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva, eficaz, e com certeza encontra guarida em nossos corações. Eu peço ao Senhor que estejamos abertos a ouvir as verdades que o Senhor através dela nos quer falar. Temos tudo o que precisamos dessa manhã para o Senhor nos falar. A presença maravilhosa do Teu Espírito. Temos a Tua palavra inspirada e corações abertos e sedentos para ouvi-la. Apenas peço que não olhe para a minha limitação, mas use minha vida para falar à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, um cenário muito bonito. Josué, agora líder, mas tinha há algum tempo atrás
ele e Caleb espiado aquela terra, e nesse momento eles estão dividindo as terras, as tribos que ainda não haviam tomado posse de suas terras. O texto nos diz que 2,5 tribos já haviam tomado posse de suas terras. Josué então pega o restante das tribos e os chama a um momento importante, um momento de decidir, de sortear a cada um deles de quem seria essas novas terras. Você deve ter visto, a tribo de Levi não recebeu herança, não era o propósito de Deus para a tribo de Levi, e então o Senhor, de forma muito especial, divide a tribo de José em duas, e a tribo de José vira Manassés e Efraim. Você deve ter olhado aí comigo. E quando olhamos essa passagem, ela nos ensina bastante, nesse momento tão importante da vida de Josué, de Caleb. Essa passagem nos ensina bastante, e eu queria essa manhã aprender bastante com você sobre ela. Chegou um momento em que a sorte ia ser tirada, e todos eles poderiam aguardar esse momento da sorte ser tirada, mas Caleb disse para Josué esperar um pouquinho, que ele tinha uma palavra especial, uma palavra que estava em seu coração há 45 anos. Ele pede que Josué se lembre de 45 anos atrás, quando eles espiaram aquela terra, quando eles sonharam com aquela terra, quando o Senhor disse que lhes daria aquela terra, e ele pede a Josué: me dê a oportunidade de viver o que eu não vivi há 45 anos atrás. Você sabe bem que Josué e Caleb trouxeram um relatório abençoado de Deus a respeito da terra prometida lá atrás. Os outros espias, os outros 10, trouxeram um relatório pessimista, e o povo por isso padeceu por 40 anos no deserto. E aí já fica para a gente uma boa aplicação, que nem sempre a maioria tem razão. A voz do povo não é a voz de Deus. Aprendi esse ditado desde pequenininho. A voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre devemos seguir a voz da maioria. E talvez estejamos vivendo um momento difícil no Brasil por conta disso, né? É só uma pequena aplicação. Bonito ver então, nesse momento, o nosso querido Caleb vivendo essa expectativa por 45 anos, em ver a promessa de Deus cumprida. E ele então diz assim: olha, os meus sonhos são os mesmos, o meu coração é o mesmo, e eu não quero participar de sorteio algum, eu quero ir e conquistar aquela terra que o Senhor falou comigo lá atrás. Mas olha que interessante, que terra era essa? Essa era a terra dos Anequins. Os Anequins eram gigantes daquela época, eram homens muito fortes. Na verdade, foram eles que fizeram os outros 10 terem medo, a terra dos gigantes. Além de ser a terra dos gigantes, era a terra montanhosa. O judeu, com a sua cultura, com a sua plantação, com a sua criação de ovelhas, teria muita dificuldade de ser uma boa terra, uma terra de escolha do coração para quem quisesse a melhor terra. Talvez aquela fosse a terra que ninguém quisesse, talvez aquela fosse a terra que ninguém olhasse, talvez aquela fosse a terra que todos fugissem. Nosso querido Caleb nos ensina bastante sobre isso. Ele guarda essa promessa no coração. Ele fala para o Senhor: eu quero aquela terra. Ele fala para Josué: não quero sorteio, quero aquela terra. E isso acontece. E aí hoje nós podemos então, com esse texto tão bonito, aprender algumas coisas com Caleb. Você gostava de Caleb já? Sabia bastante sobre ele? É um personagem extraordinário. Com esse texto nós podemos hoje aprender muito. O Senhor falará com certeza ao nosso coração nessa manhã através da vida de Caleb. Qual é a primeira lição que Caleb nos ensina?
A lição que não está muito comum nos nossos dias. A primeira grande coisa que eu vejo em Caleb é perseverança. Irmãos, eu tenho 42 anos de idade. Já sonhei tantas coisas que deixei de sonhar. Já aconteceu com você também? Já fiz tantos planos que não segui em frente. Eu tenho planos que nem me lembro mais. Havia 45 anos que ele tinha sonhado com aquela terra. E o coração dele firmou. O coração dele ficou focado nesse sonho. A esperança dada ao coração dele não desfaleceu. Como diz Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Ele foi adiada, era para o coração desfalecer, mas ele sabia, um dia eu vou naquela terra, um dia eu estarei lá, eu não vou tirar esse sonho do meu coração, eu não vou deixar de ser perseverante. Nosso tempo... Esse tempo pós-moderno é tudo muito rápido, né? Perseverança para a gente é uma coisa muito difícil. A minha avó, que tem 97 anos, um dia me contou que ela namorou por correspondência. Alguém aqui teve essa oportunidade? A carta naquele tempo demorava 1 mês e meio para chegar. Imagina a ansiedade, será que ele recebeu, será que ele leu? E aí mais 1 mês e meio para ela receber de volta a carta. Será que ela recebeu? Será que ela leu? O povo mais antigo tinha de verdade uma noção de perseverança. O povo mais antigo tinha de fato isso mais forte no coração. Mas quando eu olho esse texto, quando eu vejo esse lindo texto, eu vejo que podemos nessa geração aprender as bênçãos da perseverança, aprender as bênçãos de continuar buscando, olhando, sonhando, indo em direção daquilo que o Senhor um dia colocou no nosso coração. Abrindo um parênteses, sabe uma coisa bonita que eu vejo nele? Eu sou um pecador e Caleb também era. Mas quando eu olho Caleb, eu acho que eu sou mais pecador que Caleb, porque naquele momento eu ia dizer assim, eu quero ir para aquela terra. Eu quero ir para aquela terra porque eu sofri 40 anos por causa de um monte de covarde. Porque eu sofri 40 anos porque um monte de gente não acreditou na promessa do Senhor. Eu quero ir para aquela terra porque um monte de gente me fez sofrer. Mas veja, Caleb não amaldiçoou os seus irmãos. Caleb não fala mal daqueles que, de certa forma, adiaram a bênção. Caleb não envolve-se emocionalmente nessas coisas, ele não fica pensando, não diz isso em momento algum, enfrenta o deserto com o povo. Você já enfrentou o deserto por alguém ou com alguém? Você já fez isso na sua vida? Caleb fez. E o deserto e o povo reclamando, nada disso tirou do seu coração a promessa que o Senhor tinha em sua vida. Então, quando eu vejo Caleb, eu vejo um homem com foco, fé, coragem, caminhando em direção aos sonhos que Deus havia colocado no coração deles. E é muito comum que os perseverantes chegam mais longe. É muito comum que os perseverantes vejam de forma mais palpável os seus sonhos sendo concretizados. É muito comum que os perseverantes sintam, percebam, vivam as bênçãos e as vitórias. Uma vez eu nadava para São Vicente, tem um mar até uma ilha, né? Eu nadava até a ilha, me parecia tão longe, na metade do caminho. Parecia muito longe. Eu falei, eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar. Porque se eu for, como é que eu nado de volta? Eu vou voltar. Os meus amigos continuaram e disseram, olha, a correnteza parou, nós conhecemos a ilha, nós vivemos os sonhos. Você ficou pelo caminho, faltou perseverança, não pisou o pé, não sentiu, não viu, não tocou nas árvores daquela ilha. E é verdade. Eu fiquei pensando que perseverança é algo importante. Perseverança é algo que Caleb nos ensina. E perseverança é algo que temos que viver em nossas vidas.
Qual é o sonho que você precisa perseverar nele? Qual é a área da sua vida que você tem desistido? Qual é o sonho que você abandonou por medo, pelo tempo ou por qualquer outra coisa? Perseverança, meu irmão. Perseverança é uma boa lição. Segunda coisa que essa perseverança mostra é que ele não deixou que o tempo a apagasse. O tempo pode ser favorável ou desfavorável, depende de como lidamos com ele. Eu abandonei algumas coisas porque falei, isso vai demorar muito tempo. Alguém já fez projeto para muito tempo? Isso vai demorar muito tempo, eu não vou. Mas veja, que Caleb está caminhando para conquistar a terra que o Senhor lhe prometeu. Ele tinha noção do tamanho do sonho, do tamanho do projeto, e por isso ele não deixou o tempo corroer isso. Ele não deixou o tempo destruir isso. O tempo serve para nos aperfeiçoar. Ele deve ter pensado, eu vou ser aperfeiçoado, eu vou melhorar, quando eu chegar lá eu vou estar firme. O tempo serve para nos preparar, para nos tratar, para nos ensinar. O tempo não foi capaz de corroer, de tirar o sonho de Caleb. Eu gosto de interação. Você já desistiu de um sonho por causa do tempo? Já? Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. E quando eu olho para Caleb, eu falo, eu tenho que aprender com esse homem. Eu preciso que os meus sonhos perdurem e que o tempo não tire de mim o direito de sonhar e o direito de realizar os sonhos. Amém, irmãos? Terceira coisa é coragem. Quem se acha corajoso aí? Pastor, tem uns 3 só. Como é que o senhor faz com uma igreja desse tamanho, pastor? Com 3 corajosos. E um é pequenininho, o Manauara ali pequenininho levantou a mão, corajoso. Brincadeira, pastor Alex. Eu não devia contar que era o pastor Alex que eu estava brincando. Irmãos, olha a coragem desse homem. Quem tem 85 anos de idade aqui? Tem alguns. Com 85 anos de idade, alguns vão pensar assim, Alípio, mas 85 anos de idade naquele tempo, a geração dele tinha morrido, antes dos 85 anos de idade. Com 85 anos de idade, aquele homem estava se sentindo pronto para a batalha. Aquele homem estava se sentindo encorajado, ele não procurou nenhum tipo de subterfúgio para fugir disso. Eu, Alípio, bastante pecador, ficaria sentadinho e pensando, que eu seja sorteado numa terra tranquila com 85 anos de idade. Eu, Alípio, ia ficar torcendo para que eu não fosse destinado a uma coisa tão grande. Mas que interessante que ele não entrou na fila preferencial, né? Ele não falou, onde está a fila dos 60 anos que eu quero entrar nessa fila? Ele não pensou assim. Fila de 60 anos é uma bênção, não é? Mas eu não vou entrar nessa fila de jeito nenhum, gente. Enquanto eu tiver força, eu me nego. E Caleb se negava a essa ideia. Ele não sentiu-se diminuído por causa da idade. Ele não se sentiu mais fraco. Ele não envelheceu por dentro. Ele não envelheceu o seu interior. Ele tinha vigor, ele tinha força. E ele disse, eu sou capaz de ir lá e ganhar aquela terra com 85 anos de idade. Às vezes nós temos sonhos e pensamos que estamos velhos para realizar esses sonhos. Já teve esse pensamento? E Caleb, com 85 anos de idade, se dizia pronto, se dizia firme, não envelheceu no seu interior, ele sentiu o calor, a vibração, o entusiasmo e a força para conquistar ainda aquilo que o Senhor o havia prometido. Você se sente firme para conquistar as promessas do Senhor? Sim, sente força, vigor. Quando eu olho esse homem, eu fico revigorado.
Eu fico pensando que eu sou um jovem de 42 anos de idade. Muito embora tenha acontecido umas coisas estranhas comigo. Eu tenho uma filhinha de 60 dias, vou contar para vocês, não pode rir do pastor, tá bom? Eu tenho uma filhinha de 60 dias. Esses dias eu no supermercado com a minha filhinha, na fila, uma senhora na minha frente olha e fala para a filha dela de uns 10, 11 anos, deixa o vovozinho passar com a netinha aí na frente. É muita humilhação, não é, gente? É muita humilhação. Mas eu me sinto forte quando olho o Caleb. Eu sinto vontade de lutar. Eu sinto coragem, eu quero ir. Quando eu fiz esse sermão, preparei esse sermão 2 semanas atrás para a igreja de Cubatão, eu falei, Senhor, quais são os próximos passos? Quais são os desafios? Estou começando agora, me senti um garoto ao ver Caleb. Se alguma vez eu falei Josué aqui, me desculpe, é Caleb. Ao ver Caleb pronto desse jeito para a batalha aos 85 anos de idade. Segunda coisa, força e fé no Senhor. Ele não tinha só força interior, ele tinha força exterior. Ele falou, eu vou lá e vou para a batalha. Só que o que movia Caleb era a certeza de que o Senhor era com ele. Era a certeza de que não era uma promessa sua para si mesmo, de alguém, mas era uma promessa de Deus, era a certeza de que Deus o conduziria, era a certeza de que Deus o levaria, era a certeza de que ninguém podia vencer o seu Deus, não a ele mesmo. Sabe, irmãos, eu sinto falta de ver essa geração vibrando com essa certeza, de que tudo que fazemos, fazemos em nome do nosso Deus. Parece que às vezes esquecemos e nos acovardamos. Parece que às vezes não percebemos que o Senhor tem nos dado grandes coisas nas mãos, para o louvor da glória dEle, para honrar o nome dEle, para que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Caleb tem força e fé. A força no Senhor e do Senhor. E fé de que o Senhor irá levá-lo a vencer todos os obstáculos. Ele confiava, ele tinha experiência com Deus, ele tinha visto Deus fazer grandes coisas. Está aí um segredo, irmãos de Boas Novas, família Boas Novas, está aí um segredo importante, experiência com Deus. Experiência com Deus traz fé e força. Experiência com Deus nos faz enfrentar qualquer coisa. Experiência com Deus nos faz lembrar das coisas que Ele faz. Experiência com Deus, no dia difícil, a nossa memória nos leva a lembrar, eu tenho experiência, Deus já cuidou de mim em muitos momentos. E aí nós vamos para a batalha, com força, fé e foco. Terceira grande verdade desse texto, é que o nosso querido Caleb tinha fé. Quarta verdade, essa é uma verdade importante, para nós, homens nascidos na pós-modernidade ou vivendo a pós-modernidade. Ele não buscou o caminho mais fácil. Ele não buscou a terra mais fácil. Vocês já pensaram o que acontece com o caminho mais fácil? Para um pouquinho, respira. Se você se desconectou, conecta aqui em mim e me responde essa pergunta. O caminho mais fácil tem mais concorrência? Muita gente quer o caminho mais fácil. Muita gente desde pequenininho ouve, filho, se você puder, tome o caminho mais fácil. Muita gente ouve isso. Muita gente ouviu isso, que está aqui nessa manhã. Vocês ouviram isso? Filho, olha, o caminho mais fácil é melhor. É o mais fácil. O caminho mais fácil é o caminho do comum. É o caminho que vai dar no mesmo lugar onde todo mundo está indo. É o caminho que vai ter concorrência. Ninguém quer o caminho mais difícil. Ninguém quer a terra de gigantes. Ninguém quer a terra onde não dá para plantar. Ninguém quer a terra onde tem dificuldade de se conquistar. E aí, povo de Deus, quero aconselhar vocês, a partir do texto, aceitem desafios. Aceitem grandes desafios. Olhem para o Deus grande que vocês têm, olhemos para o Deus grande que nós temos e vamos aceitar os maiores desafios para as nossas vidas, porque nos maiores desafios, vencendo, honraremos o nosso Deus. Nos maiores desafios,
As pessoas verão a glória desse Deus. Eu quero dizer para você que eu não tenho dúvida que Deus está buscando colocar-nos em lugares muito grandes, para honrarmos o nome dEle, para falarmos do amor dEle, para fazermos assim, a vitória é dEle. Tenho certeza disso. Caleb me ensina aqui a não ter medo do tamanho do desafio. Uma frasezinha de Facebook aí para você, mas ele ensina isso. Não ter medo do tamanho do desafio, mas perceber o tamanho do meu Deus. Você tem algum desafio muito grande para enfrentar? Enfrente. O posto lá no seu trabalho que tem uma vaga é maior do que você, vá atrás. Corra. Não ande pelo caminho comum, porque andar pelo caminho comum vai te levar onde todos chegam. E o Senhor tem usado a vida de homens e mulheres que o servem, honrado e usado a vida desses homens como testemunho vivo do Deus poderoso que Ele é. Você crê nisso? Caleb nos ensina a não tomar o caminho fácil, a não buscar o caminho que não traga esforço e desafio, a não ficar no comum, a não repetir o que todo mundo está fazendo. Você tem coragem de assumir maiores responsabilidades a partir desse sermão? Você tem coragem de se desafiar mais a partir do que ouviu aqui essa manhã? Você tem coragem de tentar mais, de ir mais longe? Você tem coragem de se matricular na faculdade de novo com 50, 60, 70 anos? Por favor, faça! Você tem coragem de buscar um melhor cargo, um novo cargo no seu trabalho? Faça! Mas faça tudo isso, como fez Caleb, sem perder o teu coração do lugar. Faça para o louvor da glória de Deus. Se não for assim, não faça. Faça para honrar a Deus. Se não for assim, não faça. Faça para engrandecer o nome do Deus que você serve. Entendeu? Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em quantas vezes, apenas com 42 anos de idade, quantas vezes eu fui para o caminho mais comum, mais fácil, mais cômodo, pensando, deixa eu olhar os caminhos, esse caminho é o melhor, porque é o mais fácil. Quantas vezes eu fiz isso, sem ter noção de que Deus poderia estar querendo me tirar da minha zona de conforto. E olha, porque eu estou pregando aqui não é teologia da prosperidade, eu estou falando para você se esforçar, para você sair da sua zona de conforto, para você correr, para você trabalhar, para você crescer, para você ver Deus cuidando da sua vida de forma espetacular. Caleb nos ensina a não nos limitarmos a apenas sobreviver. Os filhos de Deus não foram chamados para isso. Os filhos de Deus foram chamados para honrar o seu nome. E se em algum momento temos oportunidade de honrar o nome de Deus, construindo, fazendo mais, estudando mais, sendo melhores, sejamos, façamos, caminhemos nessa linda e maravilhosa direção. Você nunca terá vitórias muito grandes escolhendo os caminhos mais fáceis. Você nunca vai vencer nada reclamando sentado no sofá. Alguém aqui ainda conversa com o Jornal Nacional ou só eu tenho essa estranha loucura? Alguém aqui faz isso? Esse Brasil não dá certo, não vai para frente. Olha o nosso país como está. Então, vamos levantar e vamos mudar esse país, irmãos? Vamos lá, irmãos. Vamos parar de reclamar sentado no sofá. Vamos parar de nos vitimizar. Todo mundo é falso. Todo mundo é falso. Vamos ser verdadeiros. Vamos parar de dizer que as pessoas não querem nada. Vamos querer nós. Vamos parar de dizer que não existem amigos. Vamos ser amigos. Vamos nos desafiar. Vamos ser melhores, vamos caminhar em direção aos projetos de Deus para esse mundo que nós vivemos. O Senhor nos permite continuar aqui, após a nossa conversão, para honrar o nome dEle, não o nosso. As coisas estão de cabeça para baixo? Coloque ordem, vamos colocar ordem nas coisas que estão de cabeça para baixo. Esse povo é medíocre, é hipócrita, vamos ser diferentes, vamos fazer diferença.
Vamos ser aquilo que nós gostaríamos que o nosso país, que as pessoas que moram no nosso país, que o nosso chefe, que o nosso amigo, o que eles fossem, o que nós sonhamos para eles, sejamos nós. Busquemos honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, fazer coisas maiores. Para quê? Para quê? Para que o nome de Deus seja honrado, para que a gente veja o sentido da nossa vida, para que a gente perceba que o nosso Deus ainda não, Ele está, graças a Deus, ativo, com as mãos, ainda nos abençoando, para nós vermos o poder de Deus, para nós percebermos que esse Deus tem usado as nossas vidas para falar a esse mundo. A nossa responsabilidade é sim, fazer o melhor que podemos nesse lugar, para que cumpramos com a nossa missão e tarefa, de mostrar, falar do amor e dos milagres desse Deus poderoso que nós servimos. Quando eu penso em tudo isso, eu penso em me desafiar e desafiar você a fazer como Caleb, a não buscar o caminho mais fácil, a ser perseverante, a não achar obstáculos. Ele tinha um motivo, 85 anos, onde é a fila de idoso para achar a terra? Deixa eu ter preferência, eu estava entre os 2 que acreditaram, me dá a preferência. Eu estou desafiando você a fazer igual Caleb, diferente do que a maioria faz, a sair de repente da sua zona de conforto, se é que você está nela, e caminhar, e ser abençoado, e abençoar esse mundo do qual você está inserido, a entregar toda a capacidade que você tem, todo o coração, se você não tem toda a capacidade, buscar mais capacidade, se você não se acha preparado, prepare-se mais, mas vamos caminhar para honrar o nome do nosso Deus, amém, meus irmãos? Eu queria orar com você nessa manhã, queria que você baixasse sua cabeça aí, em seu lugar. Eu gostaria de perguntar para você, quais são os sonhos, os projetos, que um dia você se viu sonhando, que um dia estavam em seu coração, que um dia foram alvos da sua oração, que um dia te fizeram até movimentar-se em direção a eles. Quais são os projetos e sonhos que, quando você para essa manhã para perguntar, você olha e fala, eles ficaram pelo caminho. Já faz tanto tempo, não deu certo, não foi bom, as coisas não concorreram para que isso acontecesse. Quais são os sonhos que você quer reavivar? Quais são? Além dessa pergunta, eu tenho outra. Quais caminhos você tem tomado na sua vida? Quais buscas, escolhas você tem feito? Você tem percebido que é hora de mais, de sair da mesmice e de caminhar em direção às grandes coisas, para honrar o Senhor, para ser abençoado, mas para que você comprometa-se de fato com o reino? Quantas vitórias você ainda pode ter para honrar o nome de Deus? Quantas coisas você pode caminhar em direção a elas, para que o Senhor seja engrandecido? Você tem escolhido as mesmas coisas? Vamos mudar? Vamos buscar os caminhos mais difíceis? Vamos buscar os sonhos mais difíceis? Tudo isso para o louvor da glória de Deus. Vamos juntos? Se você quer fazer essa oração comigo, eu queria convidar você para ficar de pé aí no seu lugar. Eu queria convidar você que tem se sentido com a idade avançada, que acha que não dá mais, fique de pé aí. Vamos pedir ao Senhor que te revigore. Se você quer fazer comigo essa oração, se você quer buscar caminhos diferentes, fica de pé no seu lugar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Vamos
acreditar e viver de novo os sonhos, os planos, projetos, e receber nessa manhã a oração, a bênção de Deus para que sigamos nessa direção. Eu também tenho sonhos, eu também quero sair da mesmice, eu também, essa manhã, quero revigorar com você os meus sonhos. E por isso eu quero pedir para o pastor Wagner vir aqui orar pelas nossas vidas e falar com Deus sobre Caleb, um grande exemplo para cada um de nós e sobre cada um de nós também. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é a verdade. Obrigado a Deus pelo exemplo de Caleb, que fala muito aos nossos corações. E diante de Ti, ó Deus, estão os meus irmãos, minhas irmãs, que em pé nesse santuário, desafiados como foram pela Tua palavra, aceito o desafio de receber esta oração, ó Pai. Essa não é uma oração das facilidades, porque Caleb escolheu o desafio dos gigantes. Senhor, esta não é a oração de facilitar as coisas, de pegar o caminho mais curto, mas talvez seja o caminho mais íngreme, mais desafiador. Mas o Teu povo que está em pé está dizendo para o Senhor que eles vão persistir, eles não vão recuar. Eles não vão ficar calados diante de um mundo tão ofensivo, e eles vão fazer diferença no mundo onde eles estão. Tudo para glorificar o Teu nome, ó Pai. Pai de amor, olha para cada coração que está em pé nesse santuário e permita, ó Deus, que a partir desta mensagem, dos recursos que eles receberam nesta manhã, que eles possam se lembrar de todos os passos da caminhada do povo de Israel no deserto. E, Senhor Deus, honrar as suas vidas com a persistência de Caleb, ó Pai. E, Pai de amor, que eles tenham, não importa se, quem sabe, 18, 30, 40, 50, 80 anos, que eles possam renovar em Deus o seu vigor, a sua força. E nunca permitir, ó Deus, que as suas mentes sejam sabotadas pelo maligno, mas que eles possam partir firme no objetivo de realmente viver um novo tempo, um novo desafio em suas vidas, porque para o Senhor, ó Deus, não existe idade, existe só propósitos, ó Deus. Por isso, Pai, abençoa este povo que se chama pelo Teu nome. Pai, por aqueles que ficaram sentados nos seus lugares e que já vivem uma vida desse intenso desafio, Pai de amor, que o Senhor os honre, que o Senhor os abençoe. Mas, Pai, eu te peço, se alguém não ficou em pé, simplesmente porque não quer se levantar, ou não quer ser incomodado por mais uma oração de consagração feita neste santuário, ó Deus bendito, que o Senhor ajude os Teus filhos, para que possamos entender, ó Deus, que nós somos o povo que aceitamos o desafio, um povo que queremos abandonar a nossa zona de conforto e realizar aquilo que o Senhor tem por fazer através da nossa vida, ó Deus. E Pai de amor, que nenhum dos Teus filhos que estejam em pé ou sentados, ou nos assistindo pela internet, que nenhum deles deixe de participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo hoje. O Senhor está salvando, o Senhor está restaurando, o Senhor está transformando, o Senhor está trazendo cura, redenção, salvação em grandes proporções. E Pai de amor, que nenhum de nós fiquemos de fora daquilo que o Senhor realiza no mundo hoje. E eu te peço, ó Deus, que aqueles que forem encorajados a deixarem as suas zonas de conforto e partir, ó Deus, para o exemplo de persistência de Caleb, que eles sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. Pai de amor, te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. E cada um de nós nesta manhã estaremos, a partir desse instante, tirando as lições boas da Tua palavra. Obrigado por Caleb, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, queremos nos parecer por ele, porque, Pai, viver 30 anos no mesmo lugar não era fácil, Senhor. Mas ele ali ficou, aguardando a promessa que era maior que o Senhor tinha para a vida dele. Obrigado, ó Deus, porque Caleb não era um homem frustrado aos 85 anos. E eu te peço, ó Deus, que sejamos igual Caleb,
que sejamos pessoas com 85 anos de idade sonhando com o teu reino e querendo ver o teu reino implantado sobre a face da terra, querendo destruir gigantes e subir colinas pelo nome de Cristo Jesus. Nos abençoe, ó Deus, para sermos semelhantes a Caleb, porque, Pai, esse é o desejo da minha oração em favor do teu povo, a favor da minha própria vida, ó Deus. E, Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe nesses propósitos, porque nós oramos assim no nome daquele que nos dá a autoridade desta oração. É pelo nome de Jesus que assim oramos, dizendo amém e amém. Que Deus possa abençoá-los. Os irmãos vão sentar. Alípio, vem aqui só um pouquinho. André, vem aqui um pouquinho. Vamos apresentar a família. Fala um pouquinho da tua família, porque nossa igreja é toda familiar, né? Eu sei que a André estava lá cuidando do baby lá, que está no berçário. Essa é a primeira dama da vida dele. Essa mulher manda nele. Fala um pouquinho da sua família, por favor. Viu que linda, gente? Oração. Solteiros aí, para eu casar com uma mulher linda dessa, só oração. Só a misericórdia de Deus, pastor. Eu tenho 3 filhos, Samuel com 10 anos, Gabriel com 7 anos e Ellen com 60 dias. Meu primo está presente, Wagner. Fica em pé, Wagner, por favor. Eu tenho uma família estabelecida aqui em São Paulo, também grande, né? E eu sou nascido em Santos, 42 anos, acho que falei 3 vezes no sermão, né, pastor? Acho que eu estou frustrado. Preocupado com a tua idade. Estou. Né? Eu estou vendo. Ele ficou no 42, eu nem vou falar a minha idade. Querida igreja, nós vamos terminar esse culto. Eu quero impetrar a bênção dos apóstolos. Quero convidar todos vocês para o culto desta noite. O culto desta noite é muito especial, é um culto de comissionamento. Também celebraremos a ceia do Senhor. E se você nunca esteve num culto onde alguém é comissionado para a obra missionária, você precisa estar presente, porque é um dos cultos mais lindos na história de uma igreja, não é? A ordenação e a consagração de um pastor e o comissionamento de alguém que vai para o campo missionário é uma dessas experiências que nunca foge mais da nossa mente e do nosso coração. Principalmente para nós, irmãos, que somos membros desta igreja, será uma honra muito grande estarmos juntos aqui. Eu quero lhe convidar para que estejamos juntos. Eu quero convidar você agora a ficar em pé e receba a bênção dos apóstolos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta manhã, nós te louvamos, ó Deus. Continue a falar aos nossos corações, continue a falar às nossas almas, porque sem a tua palavra nós nos corrompemos, mas com a tua palavra nós somos mais do que vencedores. Pai de amor, despeça o teu povo nesta manhã com a tua bênção e com a tua paz. Leva-nos, ó Deus, de volta aos nossos lares e traga-nos de volta para a celebração desta noite, e que tenhamos, ó Deus, um dia dedicado a Jesus Cristo, e que entre todos os dias da semana, que o domingo seja sempre o dia melhor na nossa vida, não pelo descanso merecido, não pela companhia da família, mas porque somos servos de Jesus Cristo e te amamos servir ao Senhor estando em tua casa. E agora, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e chame seu irmão e sua irmã de Caleb. O nome ficou realmente no masculino, mas pode dizer para ela: você é Caleb, viu? Vão em paz, irmãos. Deus abençoe. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.